Oi, gente, estamos aqui de volta e hoje para falar sobre CMDCA. Estamos aí falando sobre certificações municipais para você que atua na área da assistência social. Então, para você que atua na área da assistência social, nós já vimos que tem que ter a principal certificação, que é o COMAS, ou CMAS, como nós falamos aqui em Guarulhos, e depois você vai especificar a sua área de atuação. Hoje eu estou trazendo aqui um modelo para quem atua com criança e com adolescente, que é o CMDCA. Depois eu vou trazer também para quem atua com a pessoa idosa. Bom, hoje nós vamos falar sobre o CMDCA, então, embasamento legal. Vamos ver que nós temos também, assim como COMAS, nós temos também a Resolução Nacional. A Resolução Nacional é o CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Era número 137, de 21 de janeiro de 2010. E o que essa lei, essa resolução diz? Ela estabelece os parâmetros para a institucionalização e funcionamento desse conselho de direitos, né, o CMDCA, dos conselhos tutelares e dos fundos de infância e adolescência, conhecido como FIA. São todos a mesma situação. Então, essa resolução é mais completa e é mais usada para a formação dos conselheiros, gestores municipais e membros do sistema de garantia de direitos. Então, se você tem uma organização que atua com criança e adolescente na assistência social, você precisa ter essa certificação. E esse é o primeiro passo do embasamento para você saber o que é certificação, como que ela funciona. E o que essa resolução traz sobre o CMDCA? Ela define a estrutura mínima do conselho, a composição, assim como o COMAS, no CMDCA também é paritária, tem que ter representação da sociedade civil e do governo, representação das entidades registradas, que é o nosso caso, que a gente está solicitando a inscrição. Você pode participar das reuniões, deve participar, só não tem direito de voto se você não é membro eleito. Mandatos e critérios de eleição, você pode se eleger, se você achar que deve fazer parte do conselho, você pode se eleger. As competências do conselho é deliberar sobre as políticas públicas para a infância e adolescência, fazer o controle social do que está acontecendo com a verba destinada ou com os serviços realizados para criança e adolescente, a formulação, o acompanhamento e avaliação do plano municipal, fazer a gestão do FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescência, e fazer o registro e fiscalização das entidades. Quando a organização adquire essa certificação, pelo menos anualmente, se ela não receber a verba do governo, ela vai receber uma visita do conselho para acompanhar o dia a dia, o funcionamento das atividades, ok? As regras de funcionamento. Precisa de uma plenária, tem as comissões permanentes, existe um regimento interno, tem a periodicidade das reuniões que você pode solicitar ou ver no próprio site da secretaria, do conselho, algumas podem enviar para você. A publicidade dos atos precisa acontecer, os parâmetros para eleição e certificação de conselheiros, os critérios mínimos de participação e a transparência e processo democrático aí na eleição, que deve acontecer. Bom, o passo a passo, como que a gente faz para adquirir essa certificação? E aí, trazendo o exemplo de Guarulhos, tá? Também tem um modelo de checklist, quais são os documentos necessários que eles dizem que devem trazer. E aí a organização recebe, sempre é o requerimento, tem que apresentar a ata, estatuto, relatório de atividades, plano de ação, e diferente, aqui tem um adendo, no Conselho Municipal da Criança e Adolescente, em Guarulhos, a gente tem que apresentar o que eles chamam de PPP, Projeto Político Pedagógico, né? Isso é apresentável também para que possa saber o que é executado dentro da atuação com a criança e adolescente. E aí vamos lá, para dar entrada na inscrição do CMDCA, é necessário ter o estatuto atualizado, ter o CNPJ, com quinagem de atuação da assistência, teatro de eleição, espaço físico adequado, assim como COMAS. Enviar os documentos, ver a relação que foi enviada pela Casa dos Conselhos do município, pode variar se estão documentos ou não. Preparar o requerimento, solicitando a inscrição do conselho. E aí o conselho também pode enviar esse modelo para você, tem um modelo aqui, eu vou mostrar também. Você vai enviar os relatórios de atividades do ano anterior e o plano de ação das atividades do ano vigente. E o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, ou seja, você vai apresentar de uma maneira
mais sintetizada e pedagógica, da linguagem pedagógica, o que está sendo desenvolvido nessas atividades, qual é o objetivo, qual é o propósito, enfim. Isso o assistente social consegue desenvolver, e se precisar, solicita apoio de um pedagogo também, mas é super tranquilo para o assistente social fazer também. Também, assim como o Comas, precisa ter a equipe técnica mínima de referência, ou seja, assistente social, e, se possível, psicólogo. Tem que anexar os termos de voluntariado daqueles que atuam na organização. Enviar 2 vezes todo o processo, ou fazer o protocolo de entrega, ou também pode entregar digital, né? A gente está fazendo isso agora também. E depois aguardar a visita de monitoramento. Né? Em Guarulhos eles fazem a visita, São Paulo, como é muito macro, amplo, só num caso específico é necessário. Porque enviando as documentações, as informações se cruzam, e hoje é possível fazer toda uma fiscalização, mesmo online, da organização. A infraestrutura também precisa estar em dias, a VCB, licença de funcionamento. E, gente, se no Coma já era necessário, aqui a gente está falando de criança e adolescente, e a gente tem o ECA aí para proteger, para assegurar, e tudo tem que estar em dias, em dias. Então, não faça nenhum tipo de trabalho, não coloque nenhum tipo de criança, adolescente no espaço que não está adequado e aprovado por um profissional da área. Por favor, não faça isso, porque vocês podem sofrer penalidades enormes, além de colocar em risco a vida da criança e adolescente, que é mais perigoso e mais atenção a isso, né? Então, a VCB em dia, licença de funcionamento em dia, quem faz isso? Um engenheiro, o engenheiro é quem faz isso, um bombeiro é quem faz isso, é ele quem desenvolve essas atividades. E dá um certificado, aprovação para execução, vai dizer a quantidade certa de pessoas que devem ter no espaço físico, às vezes a gente sobrecarrega o espaço, não comporta, enfim, toma cuidado com tudo isso. Por isso que é importante chamar um profissional. E vamos agora aos modelos. Nós vamos apresentar um modelo aqui, então, do relatório de atividades, do plano de ação e do projeto político-pedagógico, que são muito parecidos com o que a gente também apresentou no Conselho Municipal da Assistência Social, o COMA. Se você não viu, assiste o vídeo, certificação Municipal de Assistência Social. E aí a gente tem o relatório de atividades, então, CMDCA, as informações gerais da organização, da liderança, do técnico de referência, o assistente social ou psicólogo, os objetivos gerais, as atividades realizadas, a infraestrutura, a fonte de recursos, aí a gente tem o quadro de RH, a gente tem as informações de capacitação, se essa equipe passou por alguma ou não naquele ano, lembra que é do ano anterior. Depois a gente vai falar sobre o serviço, detalhamento do serviço, quem atende, qual faixa etária atende. Dentro da tipificação da criança e adolescente, nós temos serviço de 0 a 6 anos, dos 6 aos 15, dos 15 aos 17, depois nós temos adulto dos 18 aos 39, se não me engano, dos 39 a 59. Isso, a gente divide assim na tipificação. E aí você vai ver, mas a gente está falando de criança e adolescente, então vai até 17 anos. E aí você especifica, vai falar da articulação em rede, quem é a articulação que você vai fazer com a rede? Escola, CRAS, outras organizações, conselho tutelar, enfim. Toda essa rede socioassistencial, e o documento é assinado pelo presidente da associação. Esse é o relatório de atividades. O plano de ação não vai mudar, é muito parecido. A única diferença é que nós vamos inserir atividades que estão acontecendo agora em tempo real. Nós vamos colocar todas essas informações, fazer as informações do projeto, da mesma forma, quem é o público, qual a idade, abrangência, quadro de RH, relatar qual que é a rede de articulação, e no final o presidente assina, ok? Então não tem muita diferença. Acaba sendo um copia e cola, mas toma cuidado com esse copia e cola com as informações que tem que estar específicas dentro aí da tipificação da criança e do adolescente. O PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, a gente vê também que ele é muito parecido com o plano de ação, plano de ação. Então, você vê, mas ele é mais resumido, mas você também tem as informações institucionais, você vai falar sobre os objetivos estatutários, você vai relatar os espaços físicos, vai falar as fontes de financiamento, vai falar sobre o quadro de RH, e no final, esse documento, ele precisa ser assinado pelo presidente
e para a responsável técnica que vai cuidar do projeto aí, que pode ser uma coordenadora, pode ser assistente social, que vai desenvolver essas atividades. E viram, gente, esse é o procedimento se a gente quer ter a certificação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Lembrando que esse é um modelo que eu estou trazendo de Guarulhos e pode variar de acordo com a sua região, mas o importante é você saber a estrutura mínima, o que eles vão solicitar. Estatuto, ata, CNPJ, documento da diretoria, espaço físico adequado, principalmente a VCB e licença de funcionamento. Isso é importante para que a certificação possa acontecer. E assim como eu falei, é uma certificação para que você tenha, primeiro, a autorização do município, a credibilidade do município, e você esteja apta para participar de editais de chamamento público e também de editais privados com as empresas, e participar de emendas parlamentares também, que muitos deles podem pedir ou não. Cada emenda varia a documentação. Também vou estudar sobre isso para depois trazer para vocês, ok? Bom, gente, então é isso. As ações foram tiradas CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente de Guarulhos, e do meu arquivo do Dicas Terceiro Setor dos anos de 2022 e 2023. Um grande abraço. Eu acho que no próximo vídeo, tenho certeza, acho que a gente vai falar do Conselho Municipal da pessoa idosa. Então aguarde que a gente vai enviar aí a informação sobre como obter essa certificação aí para a pessoa idosa. É isso. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.